De agora. Bom dia a todos. Luiz Eduardo, tudo bem? Tudo. Rian, tá aqui? Não. Eu admiti o Rian. Tá aí Agora que sim, ele tá aí. entrou. Tá me Agora. Tá aí. Mas antes não tava, não. Mas ele tá agora. Ó, que eu já adiantei aqui para Maíla e vou adiantar com vocês também. Tá faltando o Luiz Fernando, né? E a Rayane. É. Pronto. É que eu passei para vocês revisarem as páginas 745 a 760. São muitas páginas, mas são conteúdos que vocês já viram anteriormente. É só para revisar e responder as questões da 761 a 765. Tudo falando sobre pontuação. À medida que forem surgindo as dúvidas, vocês vão me questionando. Assim como eu quero que vocês, como a gente vai ver só até aqui para a avaliação, se tiverem dúvida em relação ao conteúdo e a gente não tiver mais aulas em função desse conteúdo, vocês vão falando comigo pelo telefone, tá? Tá ok? Tá ok. Considere estes segmentos formadores de uma frase. A gente já respondeu essa. Já respondeu essa, né? Respondeu a primeira, respondeu a segunda. Confere? Confere. Pronto. Então, a gente vai direto para a terceira questão. Página 761. Deixa eu tirar aqui nossas fotinhas do lado. Ó. Luiz Fernando chegando, tijolinho. 761 a 765. Então, a terceira questão. Leia os provérbios abaixo e assinale as proposições corretas, as assertivas corretas. Primeira proposição. Quem casa muito prontamente, arrepende-se. Quem casa muito prontamente, arrepende-se. Primeiro, em 1 e 2, a palavra quem pode ser substituída por aquele que. Sim ou não? Sim, eu marquei aqui sim. Aquele que casa muito prontamente, arrepende-se. Aquele que muito prontamente, aquele que casa muito prontamente, arrepende-se. Pode substituir sim, tá correto. Segunda, tanto em um como em dois, a interpretação dos provérbios é a mesma? Botei que não. Botei não. Não é, porque vocês lembram que quando a gente muda a vírgula, a gente muda as sentenças, né? Tá rico, Sim. fica pobre, permite, não permite. Então aqui ele muda o sentido. Aquele que casa muito prontamente, arrepende-se. Isso é uma certeza. É uma assertiva que, se ele casar muito rapidamente, sem conhecer a pessoa, ele vai se arrepender. Aquele que casa muito prontamente, arrepende-se. Será? Então, essa não é correta. A posição da vírgula provoca mudança de sentido entre os provérbios 1 e 2? Sim ou não? Eu botei que sim. Eu botei que sim. Muda. A gente muda a vírgula, muda o sentido. Mudou a pausa, mudou o sentido da oração, dos provérbios. Quem é pronome demonstrativo em 1 e 2? Botei que não. Ele é interrogativo. Pronome interrogativo, certo? Certo. Quem, quando, onde. Aí ele vai ser interrogativo. Em 1, está subentendida a palavra para? Botei que não. Também não. Onde é que caberia esse para? Não cabe. Então, as proposições corretas, 1 e 4. Certo, Luiz Eduardo? Certo. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia. Tudo bem?
Coragem. Força, que vai dar certo. Quarta questão. Indique a alternativa em que a exclusão ou exclusões das vírgulas não alteraria o sentido do enunciado. São muito complicadas as relações entre mim e a professora Cecília. Se tirar essa vírgula daí e colocar, são muito complicadas as minhas relações entre mim e a professora Cecília. Muda ou não muda? Nessa assertiva, do jeito que ele está colocando aqui, é como se eu estivesse conversando com outra pessoa que se chama Cecília, falando da professora. Eu estou falando da professora para Cecília. Se eu tirar essa vírgula daí... Se eu tirar essa vírgula daí, é como se eu estivesse falando da professora e ela se chamasse Cecília. Então muda o sentido, não muda? De alguém que eu estou falando com alguém que eu estou falando. Certo? Certo. Diariamente, a velhinha atravessa a enorme praça, silenciosa. Quem é silenciosa? É a praça ou é a velhinha? A velhinha. Peraí, não sabemos, né? Diariamente, a velhinha atravessa a enorme praça, silenciosa. Silenciosa é a velhinha que está atravessando, caladinha. Se eu tiro a vírgula, é a praça que é silenciosa, porque está próximo dela como se fosse um adjetivo. Muda o sentido? Sim ou não? Sim. Se muda o sentido, então não é essa a nossa questão. Os garis que fizeram uma greve por melhores condições de trabalho foram atendidos em suas reivindicações. Aqui, vocês precisam prestar atenção no sentido, na intenção que se tem ao fazer uma oração como essa. Os garis que fizeram uma greve por melhores condições, todos os garis, todos. Se eu tiro essa vírgula, eu vou colocar somente aqueles que grevaram. Entenderam a diferença? Ele colocou os garis como uma categoria, como um grupo fechado. Aquele grupo fez uma reivindicação por melhorias de condições de trabalho e conseguiram. Agora, se eu tivesse tirado essa vírgula, eu ia fechar o grupo em poucas pessoas e não toda a categoria. Era como somente aqueles que fizeram a greve é que conseguiram as melhorias. Há uma diferença de sentido, certo? Certo. Beleza. Então, não é essa letra. Os correligionários da ex-senadora, profundamente decepcionados com ela, pediram desligamento do partido. Se eu tiro a vírgula, os correligionários da ex-senadora, profundamente decepcionados com ela, pediram desligamento do partido. Aqui eu tenho uma explicação. Só um minutinho que eu vou pegar bem aqui meu apoio das costas que caiu. Tá. Peraí. Porque... Pronto. Deixa eu afastar aqui para frente. Aqui, qual é a função da vírgula? É de enumerar? É de isolar? É de explicar? Qual é? Eu creio que seja explicar. Explicar o motivo pelo qual eles se desvincularam do partido. Muito bem, Rayane. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Se eu sair assim do nada, foi porque o celular deu a dois e desligou. Não, eu estava falando agora que para eu começar, deu assim um tilt no computador, travou tudo. Meu Deus. Travou, que não ia nem para frente nem para trás. Aí eu tive que desligar, meu filho veio e disse, não, desligue tudo. Eu disse o que eu tinha baixado no vídeo para uma outra aula,
e perdi o vídeo. Travou. Pronto. Aí eu fui começar aqui, tava só aparecendo aqui um monte de coisa. Eu digo, pronto, deu foi certo agora essa aula. Ainda tem mais duas pela frente. Já tem essa e tem mais duas. Eu digo, agora se não funcionar nada, foi. Então, não é essa a nossa questão. Agora, na letra E. Os correligionários da ex-senadora pediram desligamento do partido, profundamente decepcionados com ela. Olha aí, a mudança da vírgula fez uma diferença no sentido, na letra E? Não. Não. Olha a letra D e olha a letra E. As palavras são as mesmas, mas a posição da vírgula está diferenciada. Ele deixa de ser explicativo para ser conclusivo, né não? Você falou que na letra D eu tinha uma explicação. Agora, na letra E, eu tenho uma conclusão. Não mudou o sentido? Sim. Ó, Interessante. os correligionários da ex-senadora, profundamente decepcionados com ela, pediram desligamento do partido. Na letra D, tem uma explicação. Os correligionários da ex-senadora pediram desligamento do partido, profundamente decepcionado com ela. Há uma conclusão da ação. Muda o sentido porque eu não estou só explicando. Agora eu estou concluindo a minha sentença. A que vai responder a questão é a letra... É a letra... Eu pensando que você ia dizer, será que travou? A letra E. Não. A letra E, certo? Tá. A da quarta questão é a letra E. Lê estes versos do poema. Elegia de Verão, de Manuel Bandeira. Zinem as cigarras, zino, 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 como se fossem as mesmas que eu ouvi em menino. Comente a alteração de sentido que ocorreria no trecho se, depois da palavra ouvir, fosse acrescentada uma vírgula. Lá no último verso. Que eu ouvi menino. Botou a vírgula depois de ouvir e depois o menino. Que diferença faz? Ele está falando aqui de sentido, de significado, da semântica do que ele está falando. Luiz Fernando? Senhora. O que você acha? Que diferença faria se eu colocasse a vírgula depois do verbo, depois do ouvir? Professor, você poderia repetir a frase para mim? Tem assim, ó, na quinta. Lê estes versos do poema Elegia de Verão. Zinem as cigarras, zino, zino, zino. Como se fossem as mesmas que eu ouvi menino. Aí a questão, ele fala assim, ó, comente a alteração de sentido que ocorreria no trecho se depois da palavra ouvir, que é o verbo, fosse acrescentada uma vírgula. Aí ficaria assim, ó, que eu ouvi, menino. Tipo, é como se ele fosse criança ouvindo a mesma coisa quando adulto. Desculpa, Alô? Rayane. Alô? Alô? Oi, Alô, Rayane. Rayane? Então, eu, na minha concepção, na minha crença aqui, eu creio que seja que ele está falando com o menino. Tipo assim, porque quando a gente vai escrever assim e vai falar, por exemplo, eu não sei explicar direito. Hoje eu estou muito ruim para explicar as coisas, mas eu estou tentando. Tente, que eu vou conseguir acompanhar. Tá. É que assim que ele termina a fala, ele fala ouvir menino. Aí se colocar a vírgula, fica tipo como se ele estivesse referindo ao menino, na minha concepção. O entendimento da Rayane tá no sentido. Aqui ele diz assim, ó, quando eu ouvi, quando eu era menino, quando eu era uma criança, eu era o menino, né? Sem a vírgula. Agora, se ele coloca a vírgula, é como se ele estivesse conversando com outra pessoa.
chamando a atenção. Que eu ouvi menino, que eu ouvi fulano. Troca o menino pelo nome próprio de alguém. Que eu ouvi Paulo, que eu ouvi João, certo? É como se eu estivesse conversando com alguém. Sem a vírgula, a referência é de tempo mesmo. É na minha época de menino. Com a vírgula é como se fosse eu estivesse falando agora e falando com uma outra pessoa, me referindo a outra pessoa e não a mim. Entendido? Uhum. Aí aqui, ó, tem assim, ó. Tal como está o trecho, o eu poemático, o eu lírico, afirma que as cigarras que ele está ouvindo parecem ser as mesmas que ouviu quando era menino, quando ele era criança. Nesse sentido, o menino, aí aqui vem as explicações em relação às funções sintáticas e morfológicas. Aí ele fala assim, ó, funciona como predicativo do sujeito. Uma qualificação, que eu estou falando do sujeito, quando o sujeito era criança, era jovem. Com a vírgula, entende-se que o eu poemático, que é o mesmo eu lírico, tá? Fala diretamente com o menino, se referindo a alguém. Aí eu disse assim, ó, substituam o substantivo menino por um nome próprio, que vai dar o mesmo significado. Tá certo? Aí é como se ele colocasse, fizesse a troca de predicativo do sujeito por um vocativo. A mesma coisa, só que assim, ele tem uma inversão de posição. A gente sempre está vendo o vocativo no início da oração, mas ele pode vir deslocado, assim como o sujeito, que a gente pode trocar a posição dele, certo? Uhum. Entendidos? Entendidos. Sexta questão. Nos dois quadros a seguir, estão esquematizados os principais casos de presença ou ausência da vírgula entre duas orações de um período composto. Aí vamos lembrar, período composto, eu tenho oração principal, oração auxiliar, tá certo? Uhum. Período composto, eu tenho oração principal, oração auxiliar, que ela vem como função sintática da oração principal. Aí ela vai exercer funções diferentes, tá bom? Tá. Aí eu tenho aqui, oração coordenada, a vírgula é obrigatória entre oração coordenada e oração coordenada, duas orações coordenadas, uma justaposta à outra, uma ao lado da outra. Oração subordinada adverbial, mais a oração principal. Oração principal, mais oração subordinada adjetiva explicativa. A vírgula é proibida. É proibida. Oi, ouvi alguém? Nada não. A vírgula é proibida. Rian, você tá aí, Rian? O Rian tá aqui? Tá não, deve ter caído a dele. Aí aqui, oração principal, mais oração subordinada substantiva. Na letra B, oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva. Usando os códigos dos quadros 1A barra 1B, C, 2A barra B. Justifique a presença ou a ausência das vírgulas entre as orações dos seguintes períodos. Entenderam isso aqui, né? Sim. Pronto. O Japão, que fica numa área de intensa atividade sísmica, né? São os vulcões trabalhando, desenvolveu tecnologias que possibilitam atenuar o efeito dos terremotos. Quais são as funções aqui que eu utilizo? As funções da vírgula, eu tenho aqui a vírgula, né? Que fica numa área de intensa atividade sísmica. Tá entre vírgulas, não tá? Sim ou não? Travou, minha gente, meu computador, ou vocês não estão aí?
Então, aqui, tia. Eu acho que eles devem ter saído. Sei lá. Ai, não. Então, aqui, ó. Oi, negócio ruim. Ele quer saber o seguinte. Ele fala na ausência ou na presença da vírgula. E ele quer que vocês justifiquem de acordo com o quadro. Na letra A, eu tenho a vírgula. O Japão, vírgula. Que fica numa área de intensa atividade sísmica, desenvolveu tecnologias que possibilitam atenuar os efeitos dos terremotos. Qual é a justificativa para o uso dessa vírgula aí? Primeiro quadrinho. A vírgula é obrigatória, então eu tenho C. Oração principal. A oração principal é essa assim, ó. O Japão desenvolveu tecnologias que possibilitam atenuar os efeitos do terremoto. Essa é a oração principal. Então, eu tenho um C e 2B. Maíla. 2B. A vírgula é proibida entre oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva. Estão entendendo? Uhum. Rayane, Maírla. Eu só olho pro do Luiz Fernando e vejo tijolinho, quero chamar ele de tijolinho, mas é Luiz Fernando. Por que tijolinho? É uma piada, tia. Ah, tá. É coisa de vocês, né? Não, de vocês não. Coisa dele. Nem sei o que Coisa é, dele, mas... de vocês não. Dele. Aí eu vejo aqui, porque eu vou olhando aqui o nome dos quadrinhos que estão aqui, aí eu vejo tijolinho, vou querer chamar ele de tijolinho. Então, ó, para a letra A, 1C e 2B. Certo? Uhum. Na letra B, embora a situação econômica das classes mais pobres tenha melhorado sensivelmente, vírgula, o Brasil ainda apresenta distorções de renda inaceitáveis para um país que se pretende democrático e socialmente justo. Quais são as justificativas para o uso da vírgula aí, Maírla? Maírla tá aqui ou caiu de novo? Tia, fala de novo, sua voz tá lenta pra mim, tá travando. Embora a situação econômica das classes mais pobres tenham melhorado sensivelmente, vírgula, o Brasil ainda apresenta distorções de renda inaceitáveis para um país que se pretende democrático e socialmente justo. Qual é a justificativa para o uso da vírgula em relação a esses quadros que estão aí? A letra B do segundo quadro? Tem a letra B do segundo quadro, mas tem do primeiro quadro também. É a oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva. A letra essa aqui é do segundo quadro. Do primeiro quadro, oração subordinada adverbial, mas a oração principal. Como é que, o que é o advérbio? O que é um advérbio? Um advérbio. Por que a língua portuguesa tem que ser tão difícil? Olha, minha gente, eu já ouvi isso hoje. O conceito hoje. só de explicar. Eu já ouvi isso hoje. Aí eu fico assim, eu digo, meu senhor, todo mundo reclama, né? Da gramática principalmente. Aí não gosto do português. Também. Aí eu tento ser mais didática possível e me aproximar ao máximo de vocês. Porque se eu não gosto do professor e não gosto da disciplina, aí acabou. Não, tia, mas eu gosto de você. Uma gente boa.
E hoje eu escutei assim, meu Deus, eu gostava de português, até chegar nesse assunto. Gente, Ah, tá. Eu pensava que era outra coisa, que eu ia assim agora por seu Também, eu também pensava né? nisso. Ficou esperando dizer assim, eu gostava de português até conhecer você. Não foi isso que esperou? Isso. Sim. Aí, assim, a questão é que, assim, todos os conteúdos a gente começa a ver lá no terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino fundamental. A gente começa a estudar as classes gramaticais, pouquinho, pouquinho, começa a ver sujeito, predicado, aí vai aumentando. Mas tudo é a questão de base mesmo com as classes gramaticais, porque elas determinam funções. Depois de determinar a função sintática dentro da oração, ela tem as funções de complemento. E eu preciso reconhecê-las. Aí, no caso, eu tenho a palavra verbo, né? Que é a classe gramatical verbo. O que são os verbos? Eu sempre pergunto primeiro, porque eu acho que é a ideia mais limpa que se tem na classe gramatical. Tirando o substantivo, que é o nome que a gente dá a todos os... Rian voltando. Que é a classe que nomeia todos os seres em geral, né? Aí a gente tem várias divisõezinhas em relação ao substantivo. Próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, não é isso? Sim. Feminino, mas pronto. Em relação a gênero. Ele tem várias divisõezinhas, mas substantivo, classe gramatical, que nomeia seres em geral. Pronto. Aí depois a gente trabalha muito com o verbo. E as orações giram em torno do verbo, né? Porque a gente pode ter oração sem sujeito, mas a gente tem um predicado. E o predicado é onde fica o verbo. Tudo bem? Tudo bom. Aí aqui eu tenho verbo e eu tenho a palavra parecida, advérbio. Verbo, que é o verbo. Classe gramatical que indica ações, né? Ação, estado ou fenômenos meteorológicos. Não é isso? Eu caí, indicação. Eu estou triste, estado. Choveu muito ontem, fenômeno meteorológico. Aí, pronto, choveu muito ontem. Deixa eu abrir bem aqui uma caixinha. Bem aqui embaixo que dá. Deixa eu colocar aqui. Choveu muito ontem. Estão vendo a minha frase? Sim. Pronto. Choveu é verbo, não é verbo? Sim, sim, sim. Que é uma ação da Indica. natureza. Hã? Não, só disse que sim. Indica fenômenos da natureza, meteorológicos, né? Naturais. Aí eu disse assim, ó, choveu muito ontem. Esse muito, né? Choveu muito ontem. Muito ontem eu tenho um advérbio de intensidade e de tempo. O advérbio é as circunstâncias que ocorrem às situações. Trabalha em função do verbo. Lembram que a gente tem, ó, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo. Lembram disso? Uhum. Pronto. Então, advérbio, aí a gente volta lá para a nossa oraçãozinha aqui, ó. Choveu é verbo, muito ontem é advérbio. Aí ele vem e diz assim, ó, que vai entrar a primeira da B, que está falando de oração subordinada adverbial. De onde é que eles estão falando? Quando ele diz assim, ó, embora a situação econômica das classes mais pobres tenha melhorado sensivelmente, em que lugar ainda apresenta distorções de renda? De onde é que ele está falando? Olhem para a frase, para a oração, para o período que está aí na frente de vocês. De que país é que ele está falando?
Meu povo, minha internet caiu ou vocês não estão aí? Na verdade, eu estou lutando aqui. Que no celular não quer Também. carregar mais. Eu tô aqui. Olha aqui, ó. Embora a situação econômica das classes mais pobres tenha melhorado sensivelmente, qual é o lugar que ainda apresenta distorções de renda inaceitáveis para o país que se pretende democrático e socialmente justo? Tá aí na frase, meu povo. Não é no Brasil, não. Eu não sei, eu não tô com isso. Ah, no Brasil. No Brasil. Advérbio de quê? Não. De lugar. De lugar. É o Rian, né, Rian? Sim. Pronto, de lugar. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, de oração subordinada adverbial em função da oração principal. Entra ela e entra 2B. Oração principal com oração subordinada adjetiva restritiva. Porque ele está falando que, embora a situação econômica das classes mais pobres tenha melhorado, ainda assim o Brasil continua injusto socialmente, democraticamente. Certo? Então fica 1B e 2B. Na letra C, o governador declarou enfaticamente que não há risco de racionamento de água para a região metropolitana da capital. Mas muitos especialistas discordam dessa posição oficial em relação ao problema. Por que eu estou usando vírgula? Primeiro, pense nesse mas. Ele é de adição ou ele é de oposição? Luiz Eduardo? Ó, eu vou falar logo uma coisa para vocês, ó. Eu acho que a gente está tendo reuniões. Vocês precisam estar atentos ao que a gente está conversando, acompanhando toda a dinâmica. E quando vocês tiram essas câmeras, né, que eu não consigo ver quem está e não respondem, é como se vocês não estivessem aí. Muito bem, Maírla. Olha aí, Maírla abriu. Rayane, Luiz Eduardo, Luiz Fernando. Certo? Coordenação? Aí eu tenho uma letra D. Então, aqui na letra C, na verdade, fica 2A e 1A. Por quê? No 2A, a oração coordenada com a oração coordenada. Elas, separadamente, têm sentidos completos. Tirando uma da outra, eu consigo manter o mesmo sentido. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Assim como em 1A, que 1A é oração coordenada com oração coordenada. São orações sintaticamente. Quando a gente fala de sintaticamente, a gente fala justamente do sentido que uma não pertence à outra. Separadamente, elas têm sentidos equivalentes. Se eu tirar uma de perto da outra, elas vão manter-se com sentido. Certo? Olha aí, Ian, muito bem. Maírla. Rayane, a tua câmera não funciona, né? Que tu falou? Letra D. Segundo afirmam alguns historiadores, o Brasil, que foi oficialmente descoberto pelos portugueses, em abril de 1500, aí eu tenho uma vírgula, olha o posicionamento dessa vírgula, Rayane,
teria sido visitado por um navio espanhol em janeiro daquele mesmo ano. E aí? Entre vírgulas, qual é a função dela que está aí, Rayane? Segundo afirmam alguns historiadores, vírgula, o Brasil, vírgula, que foi oficialmente descoberto pelos portugueses em abril de 1500, teria sido visitado por um navio espanhol em janeiro daquele mesmo ano. Professora, primeiramente eu queria te pedir desculpa, porque eu pensava que nem o microfone estava ligado e eu estava falando. E agora respondendo, eu acho que é assim a explicação. Agora não, agora sim, agora eu estou ouvindo. Vamos lá. Qual é a função que eu tenho dessas vírgulas aí? Eu tenho o Brasil, vírgula, e tenho de novo a vírgula fechando uma nova sentença. Qual é a função dela? É enumerar, é explicar, é mostrar o local, é determinar. A C do primeiro quadro, Deve a ser oração mostrar principal, local, oração explicar. subordinada, adjetivo explicativo. Primeiro, C. Sim, primeiro C. Oração principal com oração subordinada, adjetiva explicativa. Rian, o que foi que você disse? Deve se explicar e demonstrar. Sim, está mostrando o local, que é o Brasil, né? E aí eu tenho a oração principal com oração subordinada, adjetiva explicativa. E eu tenho qual é a outra? Oração coordenada com oração coordenada. Prestem atenção assim, ó. Segundo afirma... Oi. A coordenação estava aqui. Eu não sei, solicitou. Não tá mais, não? Não, achei estranho. Eu acho que eles estão entrando para ver como é que tá. Se estão participando, se estão entrando, não sei. Ah. Meu Deus, e eu com o microfone ligado ou desligado, falando. Então vocês fiquem atentos, porque se solicitar a entrada, a gente tem que dar entrada, entendeu? Ok. Se eu falar assim, segundo afirma